Glória a Deus, a paz do Senhor, graça e paz, querido irmão, querida irmã, minha querida amiga, meu querido amigo, mais um tempo que nós vamos ter juntos, falar da palavra de Deus, orar ao Senhor, amém. Vamos consagrar esse tempo de oração ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças eu te dou por mais esse dia e por esse privilégio, Senhor, e oportunidade que tu tens dado à minha vida. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que tu tens feito por mim. Senhor, eu consagro esse vídeo para ti, Senhor. Que tudo aqui seja falado, Senhor. Esteja, Senhor, de acordo com tua palavra e de acordo com teu coração, Senhor. Sela, Senhor, sela esse vídeo, Senhor. Sela com o sangue de Cristo. Guarda-nos, livra-nos e protege-nos, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos falar a respeito de ministérios, como foi o ministério de João Batista, o ministério da simplicidade. Amém? Lucas 1:76 que diz: E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que do Oriente do alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas, a sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia, se robustecia em espírito, esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Agora nós vamos ver quando ele mostrou-se a Israel. Está no livro de Mateus 3, que fala: E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Se a gente for ver, o ministério de João foi um ministério de muita simplicidade, porém de uma grande proporção, porque ele era um menino que nasceu de um pai e de uma mãe que não podia ter filhos, foi gerado, o Senhor gerou, o Senhor enviou João, o Senhor deu uma missão, o Senhor instruiu os pais de que ele era um profeta e que ele viria para preparar, anunciar o Cristo, a preparar o início, a caminhada do Cristo, para que as pessoas começassem a se preparar para receber a salvação que viria através do Cristo. Então, se a gente for ver, ele foi um menino que teve uma infância bem atípica. Ele crescia, a palavra de Deus diz que ele crescia e se robustecia no deserto. Mas tudo isso, ele esteve no deserto, Mas tudo isso era tudo no controle do Espírito Santo. O Espírito Santo estava no controle, estava instruindo, estava crescendo, Tudo isso, ele era instruído, ele era ensinado pelo Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo. Então, se a gente for ver, quando começa o ministério dele, continua o ministério da simplicidade. Quem é que vai criar uma criança num deserto, Ainda mais quem é que vai dizer que vai se formar num deserto um profeta. Então, foi muito tremendo esse projeto de vida de João Batista. Então, quando a gente vê que começa o ministério dele, que ele começa a ser reconhecido, que ele começa a ir levando a palavra, ele vai nas províncias, ele vai chegando o povo nele e vai começando a batizar e falar do Cristo, e falar da salvação, e falar do arrependimento. E a vida dele, ele não foi um homem que veio trazendo grandes profecias para o povo, Olha, grandes profecias, como foi o caso de Isaías, que a gente for ver todo o livro do profeta Isaías, com tantas profecias, Ezequiel, Daniel, Jeremias, E João Batista veio na simplicidade,
foi diferente, o chamado dele era diferente, a missão dele é diferente, e assim também é para todos nós, né? Assim para todos nós, o Senhor nos chama, todos nós, e todos nós temos uma chamada, todos nós temos um ID, nós temos uma missão, o Senhor nos cria com um propósito. Então, uns o Senhor dá um propósito, outros o Senhor já cria com outro propósito. Nós todos não vamos ter a mesma forma, nós todos não vamos agir e trabalhar da mesma forma, porque o corpo de Cristo, ele é muito diversificado. E o que mais me chama a atenção no ministério de João foi a simplicidade, que ele foi crescendo, o Espírito foi moldando, ele foi sendo instruído, ele foi sendo cheio, e quando ele sai para o seu ministério, essa simplicidade vai acompanhando, né? Todos conheciam João. Eu penso João Batista chegar numa determinado lugar e todo mundo, olha, lá vai João Batista. Por quê, né? Por que é João Batista? Como você conhece? Pela forma dele trajar, pela simplicidade e pela pregação dele. Então, João Batista, ele veio assim totalmente fora de tudo o que era conceito relacionado aos profetas que vieram antes. Quando a gente vai estudar a vida dos profetas, quando chega em João Batista, a gente diz, meu Deus, como mudou a linhagem do profeta, como mudou, né, toda a missão dele, como mudou a visão, como mudou a forma de pregar, como mudou a forma de ele se dirigir ao povo. João Batista, ele tinha uma voz muito forte e ele era muito de confronto, né? Então ele ia contra a religiosidade, ele ia contra o que estava acontecendo naquela sociedade, o que estava acontecendo no meio do povo. Então ele se colocava contra e ele pregava sem temor, ele ia, ele falava, ele chamava atenção, muitas vezes era duro na fala, mas mesmo assim, João Batista, ele cumpriu totalmente a sua chamada, o seu ministério. E quando Cristo chega, ele vem recebendo Cristo. Ele começa o início do ministério de Cristo, começa ali pelo ministério de João Batista, né? Então, quer dizer, aquele que veio anunciando o início do ministério, aquele que vem anunciando os caminhos para Cristo, depois ele já começa no início da caminhada do ministério do Cristo. Isso aí eu achei muito lindo. Então João Batista não quer, olha, não vou te batizar, não, você vai me batizar, porque tem que se cumprir a palavra, né? Então Cristo sabia quem era João Batista. Quando o Senhor chegou para o início do ministério dele, ele sabia quem era João Batista. E o próprio Cristo deu testemunho de quem era João Batista. E assim, se nós formos trazer para os dias de hoje, o Senhor dá testemunho das nossas vidas. O Senhor sabe quem nós somos. O Senhor sabe qual foi o chamado que ele nos deu. O Senhor sabe qual foi o ministério que ele nos deu. O Senhor sabe qual foi a missão que ele nos deu. Muitos não vão dizer, eu não fui chamado para profeta. Outros vão dizer, eu não fui chamado para o pastor, mas todos nós temos um chamado e todos são de igual valor para o Senhor. Todos nós temos uma missão e tem um grande valor. Então nós não podemos dizer que um pastor é maior do que um profeta é maior do que... Não, cada um vem com a sua proporção, cada um vem com a sua medida de graça. E o que eu acho muito, muito bom no corpo de Cristo é que cada um vai se movendo no seu dom, no seu chamado, de maneiras diferentes. Um profeta de 10 anos atrás não é o mesmo que vai se levantar, não vai ser a mesma coisa de um profeta que vai se levantar no dia de hoje. Um pastor que foi levantado 20 anos atrás não vai ter a mesma representatividade num pastor que vai ser levantado no dia de hoje. Então nós temos que ver que existe uma disparidade, que Deus vai criar cada um para a sua época, cada um para a sua missão. Então é isso que nós temos que ter conosco, que Deus vai nos criando para determinadas pessoas, determinados povos. Deus vai nos capacitando, vai nos enchendo e vai nos direcionando para aquilo que foi nosso chamado, para aquilo que nós fomos feitos, para aquilo que nós fomos sendo talhados pelo Espírito. Então, muitas vezes nós vamos ser instruídos, né, no pouco, muitas vezes nós vamos ter quase nada, muitas vezes nós vamos ser instruídos através do ouvir, às vezes nós não vamos conseguir estar como nós gostaríamos, mas toda vez
que o Senhor vai formar, que o Senhor vai forjar uma pessoa que vai ser usada pelo Espírito, que vai ser usada para o reino, Ele sempre dá a capacitação. E isso tem sido assim uma das coisas que eu mais tenho visto na minha vida. Hoje em dia a gente vê crianças que a gente pensa, quem foi que instruiu, né? Quanto tempo leva para se formar um ministro de louvor? Quanto tempo leva para se formar um profeta? Quanto tempo leva para se formar um pastor? Então, pelo Espírito, é o tempo do Espírito, né? Pelo Espírito, onde é que vai ser formado? Vai ter que ter uma capacitação onde? Numa escola teológica? Vai ter que ser formado onde? Dentro das escolas que a igreja vai dar? Escolas ministeriais? O Espírito vai direcionando, porque o que o Espírito precisa que seja usado para níveis mais altos, ele vai enviar para uma escola teológica, ele vai enviar para um seminário, mas aqueles que o Espírito sabe que vai ter que ter uma linguagem do povo e que muitas vezes aonde essa pessoa vai ser levantada, ela não vai ter recurso, o Espírito chega até nela e o Senhor começa a dar, o Senhor vai envolvendo, o Senhor vai mandando. É interessante porque ainda nos dias de hoje, o Senhor ainda está mandando sim corvos para sustentar os seus profetas. O Senhor ainda manda, assim eu creio, que o Senhor ainda está mandando a instrução até os seus profetas. O Senhor não deixa um profeta sem instrução. O Senhor não deixa, o Senhor não capacita de qualquer jeito, o Senhor não levanta de qualquer jeito. O Senhor faz tudo com excelência. Então, todas as vezes que o Senhor nos chamar, todas as vezes que o Senhor chamar para a obra, pode ter certeza, Ele vai dar todas as ferramentas necessárias para o ministério. E que nós aprendamos que na simplicidade o Senhor usa. Assim como usa uma criança, que hoje nós vemos muitos, milhares de crianças sendo usadas como boca de Deus nessa terra. Hoje em dia nós vemos idosos, hoje em dia nós vemos pessoas que não são iletradas, hoje em dia nós vemos pessoas com um pouquinho de estudo, mas hoje em dia nós vemos pessoas muito cheias do Espírito. Esse tempo é um tempo em que o Espírito quer encher os seus filhos, que Ele quer capacitar, Ele quer fazer a obra perfeita, e que muitas vezes nós vamos achar que a pessoa não está no padrão, muitas vezes nós vamos achar que a pessoa não está de acordo com as referências anteriores que vieram, mas eu quero dizer que eu tenho crido que as referências para a igreja desta época, para a igreja deste tempo, vai mudar. Vai começar a mudar, vai começar a serem levantados grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, capacitadas, robustecidas pelo Espírito. Muitas vezes vai ser de joelho, de rosto no pó, vai ser pessoas de pouca instrução, vão ser pessoas que não vão saber muito dizer onde é que está a referência da palavra, mas elas vão viver na palavra, porque assim eu tenho crido que quando a palavra de Deus diz que nós temos que inculcar a palavra e colocar nas tábuas do coração. Nós temos que meditar, viver meditando, viver sendo instruindo, viver orando, viver buscando, tudo dentro da palavra, dentro de princípio, né? Viver dentro do princípio. Eu creio que quando nós vamos para dentro do princípio da palavra, aí já se faz metade do nosso ministério. Isso eu tenho aprendido, porque toda a instrução que eu tenho recebido, eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tem me dado mestres, o Senhor tem me dado mentores, o Senhor tem me dado pastores, Deus tem me dado homens de Deus para instruir no meu ministério profético. E eu louvo o Senhor, porque são tudo pessoas de bem, pessoas que já trilharam um longo caminho, pessoas que têm experiências, pessoas que já tiveram vivências, tempo com Cristo, tempo de igreja, tempo de caminhada cristã, e a gente só tem a acrescentar quando chega esses homens de Deus para perto da gente, para nos instruir, para nos abençoar. E graças a Deus pelos profetas que têm se levantado, graças a Deus pelos mentores proféticos que têm se levantado. Louvo ao Senhor por ver a gama que nós temos ao nosso lado, nas nossas igrejas, pessoas que são tementes, pessoas que
estão sim forjando caráter de profetas, cuidando do profeta, alimentando o profeta, orientando na palavra, orientando no caráter. Então é muito importante que nós, como servos do Senhor, entendamos que as referências do passado hoje, elas são totalmente diferentes, que as referências do passado muitas vezes nós não éramos instruídos, nós não tínhamos o conhecimento da palavra, a gente simplesmente recebia de outro, ia recebendo, mas nos dias de hoje não, nos dias de hoje o Espírito está abrindo os olhos, o Espírito está trazendo mentores, o Espírito está trazendo os pastores para fazer reconhecer o ministério, os nossos ministérios, ministério da simplicidade, ministério do amor, ministério que olha para Cristo, aponta para Cristo, porque muito se perdeu nessa transição de ministérios, muito se perdeu, muito ficou, não deixa crescer, não deixa falar, vamos abafar, não é de Deus, não tem mais profetas, não está falando pela carne, a gente ouve coisas tão fora, e a gente vê assim, nos dias de hoje, o Senhor ainda está levantando João Batistas, o Senhor ainda está levantando na simplicidade, o Senhor ainda está levantando no temor, aqueles que levam a capricho o seu ministério no temor, fazendo a obra na missão que Deus deu. E glória a Deus, é tempo de nós mudarmos as nossas mentalidades e saber que a roupa do passado, a moda do passado não é moda do presente, de lembrar que antigamente os sacerdotes viviam de uma maneira difícil, nas dificuldades, que não era fácil, mas que hoje a realidade mudou. Nós não temos porquê de querer que quem está levantando agora na nova geração vá fazer as coisas mais difíceis. Por quê? Porque no passado era mais difícil e nós tínhamos que fazer. Nós temos que fazer porque no passado era difícil. A mentalidade de quem está instruindo hoje é diferente. Olha, faz diferente. Olha, podes fazer desse jeito. Olha, você tem o Espírito trabalhando na sua vida. Olha, nós reconhecemos o teu ministério. Olha, você vai ser usada nessa área. Olha, você vai ser usado nesta área. Então, as igrejas já começam a investir nos seus profetas, nos seus ministros. O Senhor já vai trabalhando um coração de uma igreja que vai recebendo os profetas que vão apontar para a volta de Cristo. Assim como João Batista apontava para o ministério de Cristo, nós como igreja, nós como profetas, nós como intercessores, nós como pastores, nós como a igreja de Cristo para a última hora, nós temos que pregar na simplicidade o amor e a volta do Cristo, o amor e o arrependimento para a salvação, o amor e o arrependimento para receber a Cristo. Nós temos que apontar mais para Cristo e apontar menos para o homem. Nós temos que dar mais de Cristo e menos de igreja. Nós temos que dar mais de Cristo, menos de religião. Nós temos que dar mais de Cristo, mais da palavra, mais testemunho do que realmente pregar simplesmente de que a igreja é forte, de que a igreja é o lugar, de que a igreja... Não, nós temos que pregar que nós congregamos numa igreja que está, sim, se preparando para a volta de Cristo. Nós temos que pregar, sim, que a nossa igreja está se preparando para o evento máximo desta época, que é a volta de Cristo. Começar a apontar para Cristo, que os nossos ministérios sejam forjados para a volta de Cristo, que nossos ministérios comecem a ser apontados para a volta de Cristo. Oh, Xanamanarai, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças nós te damos. Nos instrui, Senhor. Nos instrui que nós somos os obreiros da última hora, Senhor. Que é tempo de nós nos levantarmos, Senhor, com todas as habilidades que o Espírito tem forjado em nossas vidas. Senhor, coloca em nossas vidas, Senhor, pastores, mentores, Pai. Oh, Senhor, líderes espirituais que reconhecem, Senhor, o ministério, Senhor, daqueles que o Senhor levantou, aqueles que o Espírito talhou, aquele que o Espírito robusteceu, em nome de Jesus. Senhor, começa a mover, Senhor, no meio da tua igreja, que é tempo de levantar os meninos, levantar os pequenos, levantar os humildes. Senhor, que
importa, Senhor, é que seja cheio do Teu Espírito, que seja moldado pelo Teu Espírito, que seja levado, Senhor, no centro da Tua vontade, para a missão, Senhor, para realizar, Senhor, o projeto de Deus nessa terra. Senhor, nós não temos tempo, Senhor, nós não temos mais hora. Já está, Senhor, já está no tempo, já está na hora. Os céus já estão preparados para a volta de Cristo. Os céus já estão falando, os céus já estão movimentados para a volta. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, vai trabalhando na tua igreja, vai trabalhando na mentalidade dos teus servos. Em nome de Jesus, Senhor, que a voz dos teus profetas, Senhor, comece a alçar, Senhor, meu Deus. Começa, Senhor, meu Deus, a usar os teus profetas de maneira simples. Senhor, aquele que tem a instrução, Senhor, que seja levado. Aquele que está, Senhor, se preparando. Aquele que está se consagrando. Aquele que está se santificando, Senhor, que seja levantado, Senhor. Que seja, Senhor, meu Deus, sustentado, Senhor, meu Deus. Que seu ministério tenha sustento pelos céus. Em nome de Jesus, que a tua igreja reconheça, Senhor, os teus profetas da última hora, que mudaram as roupagens, Senhor, que mudaram, Senhor, o sistema, que mudaram as mentalidades, que mudaram a forma de falar. Senhor, vai falando a tua igreja, vai falando, Senhor, aos teus ministros, vai falando das lideranças da tua igreja, que é tempo, Senhor, meu Deus, é tempo, Senhor, é tempo de levantar os meninos, é tempo de dar voz, Senhor, aos teus profetas, é tempo, Senhor, meu Deus, de edificar o ministério dos profetas nas igrejas, é tempo, Senhor, de reconsiderar a palavra, é tempo, Senhor, meu Deus, de trazer para dentro das igrejas e levantar, Senhor, meu Deus, os profetas da última hora, sustentar, Senhor, meu Deus, o ministério dos profetas dentro das igrejas, no respeito, na honra, em nome de Jesus, Senhor, nossas orações, Senhor, te pedindo, te clamando, Senhor, nós profetizamos, nossa nação, nação dos profetas, nossa nação, nação que levanta, nação que sustenta, nação que honra os profetas, em nome de Jesus, que a igreja do Cristo, Senhor, que a igreja do Senhor aponte para a volta de Cristo, aponte, Senhor, para a tua volta, que sejamos usados, Senhor, ousados, Senhor, na pregação do teu evangelho, na pregação, Senhor, da tua palavra, que sejamos cheios do teu Espírito, fortes com o teu Espírito, que todo tempo e lugar, Senhor, a ministração, Senhor, meu Deus, dos céus sobre os teus profetas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, cuida dos teus profetas, alimenta eles, sustenta eles com o melhor desta terra, sustenta, Senhor, na tua palavra, sustenta, Senhor, meu Deus, na honra, sustenta, Senhor, meu Deus, em cada palavra que sair dos seus lábios, sustenta, Senhor, meu Deus, vai enchendo do teu Espírito,